Então, tínhamos visto até agora o OpenFlow nesta filosofia de SDN puro e duro, ou seja, não há nenhum controle nos equipamentos, o controle está todo separado e está todo a correr em software num sítio centralizado. E vimos o OpenFlow que vocês estão a usar no trabalho. Se vocês pensarem no OpenFlow, o que é que aquilo faz? O OpenFlow clássico é um protocolo, é uma espécie de uma API que faz o quê? Basicamente estamos a mandar mensagens para popular regras que estão dentro do switch. Essas regras funcionam de uma maneira fixa. Certo? Um switch que implementa OpenFlow tem que ter aquelas tabelas, tem que conseguir implementar uma group table. Isso pode estar feito em hardware, usando, por exemplo, um ASIC, mas está definido que vai funcionar daquela maneira. Ou seja, que vai avaliar regras sequencialmente, que vai avaliar aqueles cabeçalhos que o OpenFlow suporta daquela maneira, vai ter as ações que o OpenFlow suporta. Ou seja, isto está fixo. Entretanto, surgiu uma ideia ainda mais radical, que é este Programmable Data Plane, que é uma linguagem que apareceu aqui há uns 4 ou 5 anos atrás, que é o P4. Okay? Qual é que é a ideia do P4? O P4 é levar isto ainda mais longe, ou seja, pensem no P4 como uma linguagem que pode implementar num switch o OpenFlow. Imaginem que eu quero suportar o OpenFlow 1.5. Eu tenho uma arquitetura num switch programável e agora vou usar uma linguagem de programação com uma estrutura semelhante ao C, que o P4 tem, para dizer que aquilo vai se comportar como? Vai partir o pacote em pedaços de acordo com os cabeçalhos que o OpenFlow suporta, vai construir N tabelas, as que forem suportadas para a versão do OpenFlow que eu quero implementar, e vai fazer aos pacotes as instruções de acordo com o OpenFlow. Portanto, isto é um nível de abstração acima, ou seja, o OpenFlow pode ser implementado com o P4, por exemplo. Então, com o P4 eu posso configurar um switch dizendo-lhe como é que ele deve ser processado os pacotes, mas isto é a mesma coisa que eu faço com o OpenFlow, ou seja, no OpenFlow eu também lhe digo como é que ele vai processar os pacotes, mas é de uma maneira fixa, ou seja, eu só posso fazer daquela maneira, ou seja, eu só posso fazer match naqueles cabeçalhos que o OpenFlow suporta, só posso ter as instruções que o OpenFlow suporta. Isto é fazer a mesma coisa, mas de uma maneira completamente aberta, ou seja, eu vou dizer mesmo como é que o pacote é partido. No limite, com o P4 eu posso fazer match aos últimos 3 octetos de um IP e aos primeiros 4 do MAC address, por exemplo. Não faz sentido, mas podia fazê-lo. Estão a perceber? Eu posso partir o pacote como eu quiser e definir uma regra de match como eu quiser. Ok? Portanto, este configurar de maneira completamente aberta. No caso do OpenFlow, popular as tabelas, e essas tabelas comportam-se sempre da mesma maneira. Ok? Portanto, a ideia do P4 é dizer como é que estas tabelas vão funcionar, ao invés de simplesmente, como o OpenFlow faz, ser uma maneira de preencher as tabelas e elas comportarem-se sempre da mesma maneira. De onde é que veio esta ideia? Esta ideia apareceu porque existem já uma série de devices que permitem este tipo de programabilidade, ou seja, existe uma série de arquiteturas de hardware que podem ser programadas podem ser programadas com uma grande flexibilidade, ok? O P4 usa esta arquitetura que é o PISA, já vamos ver o que é que quer dizer a sigla, que basicamente é feita de quê? De ter um ASIC, ok? E uma maneira flexível de fazer matches e uma maneira programável de fazer ações com ASICs. E existem várias arquiteturas já disponíveis para isto. Existe uma coisa da Intel, que é este Intel FlexPipe, da Cisco, o Cisco Doppler e por aí fora. Outra hipótese é o que se chama um Network Processing Unity, também já existem alguns exemplos, algumas arquiteturas.
Eu posso fazer isto, obviamente, em software, usando um CPU normal. Por exemplo, o OpenVSwitch pode suportar P4. E até pode ser também, por exemplo, feito numa FPGA. Um exemplo de um switch aqui. Como é que funciona um switch P4? Então, qual é que é a ideia? O hardware suporta o quê? Suporta manipulação dos pacotes que entram num parser, ou seja, eu posso partir o pacote da maneira que eu quiser e da ordem que eu quiser. Depois, um pipeline de tabelas match action, em que, neste caso, isto é visto de forma paralela. No OpenFlow isto era sequencial, ou seja, no OpenFlow, quando um switch está programado, eu também posso pegar num destes e programá-lo como no OpenFlow. No OpenFlow, um pacote começa numa tabela, é avaliada aquela tabela, e só passa para as outras tabelas se tiver um GoToTable que faça match com aquela regra. Portanto, só nesse caso é que ele saltará para outra tabela, ok? Aqui não, aqui há a possibilidade de o mesmo match, de haverem matches que são avaliados paralelamente, estão a perceber? No OpenFlow isto não pode acontecer, mesmo na mesma tabela ele avalia sequencialmente as regras, ok? Aqui há a possibilidade de serem avaliadas em paralelo e de haver mais do que uma regra que batam certo em paralelo e mais do que uma ação que seja feita em paralelo, ok? E então há dois pipelines diferentes. Há o pipeline de ingresso, okay? Portanto o pacote entra, é partido em pedaços, eu faço um match nestes pedaços que são os cabeçalhos e depois faço uma série de ações, depois isto fica num buffer e depois há outras ações que eu posso fazer a seguir para sair. Por exemplo, imaginem, no egress pipeline eu posso fazer um push de uma VLAN e depois no egress pipeline ter uma regra que é output port não sei quê. Antes deste output existe um deparser, ou seja, o pacote é voltado a pôr outra vez, serializado outra vez, para ser enviado para a linha. Se vocês imaginarem, isto é assim, vocês têm um pacote aqui que chega, vocês têm um pacote que chega aqui e vem cá os cabeçalhos todos. Source MAC, Destination MAC Address, Source IP, Destination IP, aliás isto não está por ordem, mas pronto, o Ether Type, ok, depois o protocolo, por aí fora. O parser o que faz é parte isto em pedaços, de uma maneira qualquer que eu programo. Por exemplo, eu posso dizer que primeiro saco o Ether Type, e depois, isto depois é uma espécie de uma máquina de estados. Eu primeiro saco o Ether Type e fico com ele num buffer, não é? Depois sei que se for o Ether Type tenho vários estados possíveis a seguir, dependendo do valor do Ether Type. Depois isto pode depender do valor do Ether Type. Por exemplo, se o Ether Type for IPv4, eu então posso partir e ir buscar o IP de origem e o IP de destino e depois por aí fora, estão a perceber? Numa sequência, mas quando isto acaba eu tenho isto tudo separado em vários sítios, em registros diferentes no hardware, e depois posso olhar para eles de forma paralela, porque o pacote entra em série. Isto entram primeiro estes bits e depois é que entram os outros bits, não é? na porta. Portanto, eu ali vou pô-los todos num buffer e vou partir aquilo e vou guardar tudo separado em vários sítios. E agora posso fazer regras como eu quiser naquilo. Tenho aquilo tudo separado, posso dizer que quero olhar para o bloco A, para o bloco B, para o bloco C, ver se tem determinado valor, se tem determinado valor, se tem determinado valor. Posso fazer isso ao mesmo tempo, posso ter isso programado em várias tabelas ao mesmo tempo e posso aplicar ações diferentes consoante o que está a acontecer com cada um daqueles pecados. Então no OpenFlow não há esse parsing? No OpenFlow há este parsing, mas é feito de uma forma fixa. Aqui a coisa é que eu posso definir como é que ele é feito. No OpenFlow é feito de uma forma fixa, é sempre tirar o payload e depois descascar os não sei quantos que são pacotes que agora a última versão do OpenFlow, cabeçalhos que a última versão do OpenFlow
suporta, sendo que ele também vê, por exemplo, que se não for uma frame MPLS não vale a pena ir à procura dos cabeçalhos MPLS, porque não existem. Mas o OpenFlow também tem esta máquina de estados. Ela é sempre feita exatamente da mesma forma, não é programável. Mas no funcionamento do switch OpenFlow isto também acontece. O pacote também chega e ele vai buscar os pedaços todos dos cabeçalhos para depois ver os matches. E depois vai aplicar as ações e depois volta a serializar o pacote e enviar. Isso é exatamente igual. Aliás, o P4 surgiu de arquitetura hardware que se usa para fazer, por exemplo, o OpenFlow ser programável. A única coisa que se pensou é, então em vez de eu ter isto, se eu estou a implementar agora switches OpenFlow com ASICs e depois estou a dizer-lhes que funcionam sempre assim, que é para suportarem o OpenFlow, porque não arranjar uma linguagem em que eu posso mudar a maneira como isto funciona? E aí, lá está, o OpenFlow é só uma das possíveis implementações. Ok? Portanto, o tal PISA são as iniciais de Protocol Independent Switch Architecture. Ok? Então, lá está, tenho este Programmable Parser. O que é que eu faço aqui? Pode ser abstraído como uma máquina de estados, estão a ver ali, em que eu saco um cabeçalho e depois, consoante o valor desse cabeçalho, por exemplo, vou tirar um cabeçalho I ou o cabeçalho Y. Por exemplo, se isto for o EtherType, se este primeiro que está aqui fosse o EtherType, depois eu vou ou aqui para a direita ou aqui para a esquerda, consoante o valor que está no EtherType. Estão a perceber? Se o EtherType for IPv4, eu depois posso ir para aqui e tirar não sei o quê. Se for ARP, posso ir para aqui e tirar outra coisa. E depois, se for ARP, ainda posso subdividir não sei o quê. Se for IP, ainda posso ver se é TCP, se é UDP. Se for TCP, vou fazer mais não sei o quê, mais não sei o quê. Isto pode ser programado no P4. Ou seja, esta máquina de estados, como é que isto é feito, a maneira que eu estou a descrever, acaba por ser a maneira do OpenFlow, que é a maneira que faz sentido nos pacotes. Né? Eu vou ver o EtherType, por exemplo. Se o EtherType for ICMP, posso ir de fazer o parsing e sacar o IP de origem e o IP de destino, porque o ICMP tem IP de origem e IP de destino, mas, por exemplo, se o EtherType for ARP, já não vou sacar o IP de origem e o IP de destino, porque isso já não existe. O que existe é o Target IP, ok? E o Source IP é de quem perguntou. Portanto, campos diferentes. Mas isto pode ser programado aqui. Depois de eu, então, sacar os cabeçalhos de acordo com a maneira como eu programei. Ok? Vou definir a maneira como as tabelas processam os pacotes. Mais uma vez, se fosse a OpenFlow, iria definir que elas têm um match com determinados headers destes e depois têm as ações que podem ser enviar para outra tabela, podem ser acrescentar só ações ao pacote, acrescentar coisas ao pacote, ou pode ser mandar para um porto. Mas isto seria se eu tivesse a implementar o OpenFlow com o P4. Aqui eu poderia pensar noutras maneiras de processar isto. No fim, tem também um Programmable Deparser, ok? Em que o programador declara como é que o pacote vai para o fio, ok? Eu aqui eventualmente até podia transformar isto num tipo de pacote novo que não existe, ok? Eu podia receber um pacote Ethernet e no fim mandar um pacote MPLS ou Frame Relay ou outra coisa qualquer. MPLS não é uma boa comparação porque MPLS não é do mesmo layer que é Ethernet, mas... ok? Mas posso receber um pacote IPv4 e depois no fim mandar um pacote IPv6, por exemplo. Então lá está, pacote começa por ser separado em headers individuais. Os headers de forma independente ou mesmo os resultados intermédios podem ser usados para matching, portanto eu posso ter bocados do pacote em que estão vários headers juntos, que também podem ser usados para matching. Posso modificar, adicionar ou remover cabeçalhos. Ok? Depois isto passa por todo o pipeline, faz as matches e as actions que estão definidas e no fim eu defino como é que vou pôr outra vez o pacote junto. Podia, por exemplo, trocar cabeçalhos de ordem se eu quisesse, com o Programmable Deparser.
O pacote é de novo serializado, volta a ficar com umas coisas a seguir às outras, porque é assim que os pacotes têm que ir para a linha. Ok? Estão a ver aqui agora com a animação, o pacote entra, está aqui, estão a ver aqui os cabeçalhos são postos em pedacinhos que vão avançando, podem ser manipulados, estão a ver aqui, podem trocar de ordem, desaparecer, aparecer, de acordo com as actions, e depois quando chegam ao fim, tenho o pacote pronto para enviar, volto a pô-lo direitinho e agora digo e envio por uma das portas. A estrutura disto isto é uma linguagem parecida com o C, tem uma estrutura parecida com o C, vocês estão a ver aqui, tem includes, tem estruturas, tem uma estrutura que é os headers e uma estrutura que é o metadata do pacote, e aqui está um exemplo, isto é um exemplo muito simples, só para se perceber a estrutura, porque nós não vamos implementar nada com isto, para vocês terem uma ideia da estrutura disto. Portanto, isto é uma coisa sequencial, estão a ver aqui o programa, isto é como se fosse o main, estão a ver, aliás, isto diz aqui main. Isto aqui, o que ele vai fazer vai executar isto de forma sequencial, portanto vai chamar este método myParser, a seguir o myVerifyCheckSum, myIngress, myEgress, myComputeCheckSum, myDeParser. E isto é feito sempre nesta ordem. O parser é aquele primeiro passo que vai dividir o pacote em pedaços, de uma determinada maneira. Ok? Neste caso aqui, que é uma espécie de Hello World disto, vocês têm aqui este myParser que recebe um pacote e vai receber os headers onde ele vai meter os cabeçalhos, o metadata onde ele vai pôr os metadata do pacote, e neste caso não faz nada, simplesmente faz accept. Isto faz o quê? Isto é um parser que não parte o pacote. Estão a perceber? Não tem cá nada, não parte o pacote, mete o pacote inteiro. Ok? Portanto tem aqui start, transmission, accept, é só aceitar o pacote e não faz parte, não o parte em pedaços. Porquê? Porque eu não vou ter aqui match com não vou ter aqui nenhum match com nenhum cabeçalho, se vocês verem. Depois tem o verify checksum, que é só fazer o apply, isto é só para verificar o checksum do pacote. E depois então é chamado o myEgress, e aqui este myEgress o que é que está a fazer? É sempre este apply que é feito, está aqui entre as chavetas. Se o standard metadata, que é o que está aqui, que é preenchido pelo parser, é onde está o ingress port, ou seja, o porto por onde o pacote entrou. Se o porto por onde o pacote entrou for o 1, eu vou pôr o egress port, o egress spec, que é o porto por onde isto vai sair, em 2, ok? E no else tenho ao contrário, se entrar no 2 eu ponho para sair no 1, portanto isto é um crosswire implementado com o P4. Okay? O que eu estou aqui a dizer ao hardware é, aceita o pacote, vais sacar o standard metadata e a metadata, ou seja, vais funcionar da maneira standard, vais sacar os cabeçalhos e vais sacar o ingress port e vais sacar aliás, em P4 usa-se muitas vezes este parser standard. Este parser standard é um bocado o parser na lógica do OpenFlow, é partir aquilo nos vários cabeçalhos e preencher isto, estão a ver? O que acontece aqui é que este parser, quando é aplicado assim sem mais nada, simplesmente vai preencher este headers object, ok, com os cabeçalhos, e estes objetos aqui com os portos por onde isto entrou, etc. Por onde entra, por onde sai. Depois eu posso usar essa informação para programar o pipeline de ingresso. Neste caso eu estou só a dizer que tudo o que vier da porta 1 vai ficar como especificado para ingresso, ou seja, especificado para saída o 2, e vice-versa, tudo o que entrar no 2 fica especificado para saída no 1. E depois aqui no meu ingresso faço o apply do standard também. O apply do standard o que vai fazer é vai olhar para este egress spec que está no standard metadata e vai mandar o pacote pelaquela porta.
O compute checksum neste caso também não faz nada, só verifica se está tudo certo, e o deparser também não faz nada porque é o deparser standard que eu quero fazer. Portanto, isto é um exemplo muito simples onde eu só estou a mexer nas regras de egress, tudo o resto está o standard, e o standard é sacar os headers e guardar naqueles headers, sacar os metadados e guardar nos metadados. Depois eu posso usar o object headers ou os metadados para definir como é que as regras funcionam, e depois no my egress não estou a fazer nada porque não quero mexer nada aqui, e depois no my deparser estou a juntar o pacote todo como ele está e a enviar. Ok? Portanto, este P4 é uma coisa muito nova, está a aparecer agora, já tem uns 4 ou 5 aninhos, vá. Não há assim há estas coisas que eu mostrei ali atrás, não é? Que são arquiteturas que podem ser programadas com isto. Eu não sei se a Cisco e etc. se suportam oficialmente o P4 nestas arquiteturas, e o Intel e etc. Mas há muita coisa aí a nível académico já feita nisto, e mesmo na indústria também já se fala neste P4. Ok? Portanto, isto ainda mais louco do que o OpenFlow, no sentido de ser mais disruptivo. Porque eu aqui posso, se eu tiver uma rede toda feita com estes equipamentos, eu posso fazer o que eu quiser. Posso quebrar um bocado até os níveis OSI e tudo. Porque posso partir o pacote como eu quiser, posso voltar a montá-lo outra vez como eu quiser, posso fazer aqui N coisas. Muitas vezes, para se perceber bem a diferença entre o P4 e o OpenFlow, é aquela frase-chave que eu disse ao início. O OpenFlow pode ser implementado com o P4. Portanto, são níveis de abstração diferentes. Tanto o OpenFlow como o P4, estamos a falar do quê? Estamos a falar de uma coisa muito radical. Estamos a falar de o que normalmente a gente chama OpenSDN, ou pelo menos nas folhas que vocês têm no site, que é de um livro que chama isto assim. Isto é sempre polémico, estas definições, nestas coisas recentes. E onde muitas vezes está muito marketing envolvido, portanto, há muita coisa diferente a ser chamada de SDN. Mas o que é aqui o OpenSDN, na terminologia que nós estamos a usar? É esta ideia que temos estado a ver até agora, que é ter hardware completamente genérico, que não faz nada a não ser ter as forwarding tables, que depois ou são populadas usando o OpenFlow e comportam-se de uma maneira fixa, ou por exemplo com o P4 eu até programo como é que essas forwarding tables funcionam. E depois também tenho que fazer o segundo passo, que é depois ter uma aplicação por cima a usar. A ideia do P4 é o P4 até pode implementar um novo protocolo tipo OpenFlow e depois ter uma aplicação por cima disso. Ou posso logo a mais baixo nível fazer logo tudo com o P4. Ok? E portanto, os switches não terem mais nada a não ser isto, e o resto está tudo feito em software. Ora, isto há montes de cenários onde isto não entra ou não é assim tão fácil de pôr. Mesmo num cenário onde isto poderia ser mais ou menos simples, que eram as redes empresariais, porque eu estou a mexer na minha rede, por exemplo, aqui na faculdade, podia começar a pôr aqui uns switches OpenFlow, não é? Patetas, e fazer tudo com OpenFlow. Mas mesmo aí, em termos de escalabilidade, às vezes é problemático, porque reparem, se eu estiver a fazer isto tudo assim, cada vez que eu me ligo e peço um pedido de DHCP, o switch não sabe o que é que há de fazer com aquilo. Tem que ir ao controlador, o controlador é que tem que fazer a funcionalidade do DHCP, tem que enviar uma list, tem que gerir essas coisas todas, tem que gerir os ARPs, essas coisas todas. E se nós formos ver, os equipamentos já fazem isso, e implementar isto em software pode ser duro. É verdade que eu podia livrar de algumas coisas, mas há coisas que eu não posso livrar. Por exemplo, eu não posso livrar do ARP. Porquê que eu não posso livrar do ARP? Eu numa rede P4 OpenFlow podia mandar o ARP às malvas, podia arranjar outra solução. Mas o problema é que os hosts é que se ligam à rede, e os hosts fazem ARPs. Portanto, eles vão mandar um ARP, eles não sabem funcionar de outra maneira. Eu quando ligo isto vai fazer um pedido de HCP, vai querer ter um IP. E depois, quando eu mandar um pacote a primeira vez, vai fazer um ARP. É o funcionamento dos hosts, eles funcionam assim. Eu não vou conseguir fazer isto. Para isso tinha que mudar agora os sistemas operativos todos, que também não é fácil, não é? Mas não há forma de traduzir os ARPs para outra coisa?
Não, o que há numa rede OpenFlow é que tu podes responder ao ARP, em vez de fazer flood do ARP, podes responder logo ao ARP, por exemplo. Mas vais ter sempre que responder ao ARP, alguém vai ter que responder ao ARP. O que tu podes fazer no switch OpenFlow é, eu mandei um ARP à procura do 10, 20, qualquer coisa, X. O que eu posso fazer em OpenFlow é, isto chegou a um switch que está controlado por OpenFlow, chega ao packet-in, o controlador vê e diz assim, isto é um ARP. O controlador já conhece aquela gente toda, sabe os MAC addresses. Fabrica um packet-out com a resposta e envia logo um packet-out para o switch a dizer para enviar pela porta de onde recebeu o ARP request, para aquilo chegar logo a quem pediu. E não faço broadcast na rede, não estou a encher os links. Posso fazer coisas dessas, ok? Com SDN Open. Mas tenho sempre que mandar a resposta. E isto pode não escalar muito bem. Ao nível das redes de campus, ao nível das redes de service provider, nem sempre isto é feito. Para já, porque posso ter muitos switches, posso ter muitos pedidos ARPs, depois tenho que replicar o controlador, porque se tenho isto num servidor normal, começa a atrasar o line rate das coisas, porque demora muito tempo a tratar dos ARPs, porque estou a receber paquetinhos de não sei quantas pessoas diferentes. Depois começa a ter que distribuir isto, etc. Pronto, enfim, poderia escalar com a história que nós vimos, poderia pôr controladores logicamente distribuídos ou controladores logicamente centralizados, mas que também têm também são fisicamente depois são distribuídos, partilham o estado entre eles, mas isto já vai depois meter complexidade no controlador, que vai ter que partilhar o estado, tem que arranjar uma maneira de manter a coerência do estado entre as várias réplicas e por aí fora. Pronto, ou seja, há muitos cenários onde isto nunca entrou muito bem. Há outra coisa intermédia, antes de irmos aqui ao que está aqui no slide, que é usar switches híbridos, que nós já falámos um bocadinho nas outras aulas, quando falámos no normal, ok? Quando nós falámos naquele output especial, nós falámos no output especial que era o forward normal, lembram-se? Portanto, nós temos ali um output, havia aqui um output especial, que era aquele output normal, lembra-se? Ou F output normal. Só faz sentido num switch híbrido. O que é um switch híbrido? É um switch que ainda tem control plane, pode funcionar como um switch normal, mas também tem as tabelas OpenFlow que podem ser programadas por OpenFlow. Isto é muito comum, nós até temos switches desses ali na 3.3, uns switches da HP, que já têm uns 6 ou 7 anos, que são assim. E aí o que é que eu faço? Uso este OpenSDN, tenho a possibilidade de usar OpenSDN, de usar OpenFlow, de ter control plane, para alguns pacotes ter um control plane fora, mas para outros pacotes, tipo o DHCP, o ARP e não sei o que, com que eu não quero lidar para não sobrecarregar o controlador, continuar a usar o control plane normal. Ok? Isto é o que nós chamamos o SDN híbrido. Ok? Mas isto é ter OpenSDN e em equipamentos são equipamentos que têm as duas coisas, têm OpenSDN, mas continuam a ter um control plane legacy lá, mas operam de forma completamente separada. Ok? Operam de forma completamente separada. Normalmente o OpenFlow manda nos pacotes que vão para este control plane. Ou seja, o switch manda sempre tudo primeiro para as tabelas OpenFlow. O que eu posso é na tabela OpenFlow dizer que é output normal. E quando é output normal, então ele manda para o control plane normal. Mas nestes switches híbridos assim, o control plane normal só é usado, o pacote só vai para o control plane normal depois de passar no pipeline OpenFlow. Ok? O que eu posso é ter nesse pipeline uma regra que está a dizer output normal, e se estiver a dizer output normal, o que acontece é que eu vou simplesmente enviar aquilo para o e vou fazer de acordo com o control plane normal que lá está. Outra coisa que começou a aparecer e que há pessoas que chamam de SDN, mas não é este SDN que nós temos estado a falar puro, é o SDN baseado em APIs. No SDN baseado em APIs eu tenho um espectro grande. Desde coisas mais quase próximas do OpenFlow, ou seja, em vez de usar o OpenFlow, estou a usar outra API qualquer, mas não tenho control plane nenhum nos equipamentos. Estou a usar uma API,
mas para configurar o equipamento, e tenho o control plane todo lá, ok? Que é o espectro aqui mais escuro, ok? Portanto, isto é desde eu simplesmente estar a automatizar as configurações que nós andámos a fazer na primeira parte da cadeira, né? Até aqui na cadeira, na prática. Portanto, desde simplesmente automatizar isso e, por exemplo, dar uma API para fazer isso, que é o que este netconf faz. Okay? Aliás, existe este netconf que recebe XML e existe o restconf que recebe em JSON os comandos, ao fim e ao cabo, que é o que isto recebe, seja em XML, seja em JSON. O que isto vai receber é os comandos. Não é bem os comandos, mas são estruturas que eu quero. É na mesma semântica que a gente tentava usar. Cria uma VLAN, cria uma trunk com estas allowed VLANs, estão a perceber? Configura o EGRP assim, configura o SPF assado. Portanto, eu tenho desde este nível muito básico, em que é quase SDN Management, que é o que está aqui, Network Management SDN, a um nível intermédio, que já vamos ver, em que eu uso protocolos já existentes em vez do OpenFlow e manipulo o control plane. Portanto, neste é só configuração e depois o control plane decide lá como decidia normalmente. Ou seja, com o netconf, o que eu posso fazer é configurar o SPF e SS de uma maneira programática. Okay? Em vez de ir lá com o CLI, faço uma aplicação que faz umas chamadas usando o netconf ou o REST netconf e configura os equipamentos. Depois os equipamentos vão funcionar de acordo com essa configuração. Este passo intermédio vou usar protocolos que já existem para influenciar como é que o control plane dos equipamentos funciona. Por exemplo, injetando rotas. Em vez de eu usar as rotas que aprendo normalmente com o protocolo de encaminhamento, eu vou usar um protocolo para enviar uma rota que é a rota que eu quero que seja usada. Okay? Por exemplo, eu posso usar o BGP para isso. Eu posso, por exemplo, ter um controlador SDN que implementa um nó BGP e que injeta e anuncia rotas de maneira a mandar o tráfego para o sítio onde eu quero. E depois temos então o OpenFlow, que já estávamos a ver aqui no outro espectro, sendo que existem alternativas proprietárias aqui ao OpenFlow, poucas. A Cisco tinha uma coisa que era o ACI, que entretanto caiu um bocado, em que era uma coisa parecida com o OpenFlow, mas proprietária deles, para lá está, programar tabelas diretamente, etc., e não ter control plane a funcionar. Portanto, temos aqui este espectro. Isto é bastante importante porque na vida real a maior parte do SDN que há é deste tipo, e há pouco assim do completamente puro e duro OpenSDN. Temos aqui um exemplo que está numas folhas que eu tenho lá para vocês no sumário, que é de um livro, em que estamos a usar, por exemplo, aqui isto é com o OpenDaylight. O OpenDaylight suporta isto. Lembram-se, é um dos controladores que eu falei, daqueles dois mais conhecidos na indústria, que é o Horus e o OpenDaylight. Neste cenário, o OpenDaylight está a usar BGP de duas maneiras diferentes, mas está a usar BGP, não está a usar OpenFlow nem outra coisa qualquer. Isto é um controlador em software que vai enviar mensagens BGP para os equipamentos. Portanto, os equipamentos acham que estão a falar com o router, ok? Este BGP Link State é BGP também, só estamos aqui a chamá-lo Link State porque vai ser usado de uma maneira que não é a maneira original que o BGP é usado. Este PCE nós não conhecemos, isto é um protocolo que se usa em MPLS, que é o Path Computation Element, que serve para instalar, para configurar. Foi o protocolo que foi feito para configurar túneis MPLS sem eu ter que ir com o CLI também configurar, estão a perceber? É um protocolo que eu posso dizer aos routers, mandar aos routers as labels e criar túneis a partir de um ponto de gestão centralizado. É para isso que serve este protocolo PCE. Então o PCE vai ser usado para quê? Para criar túneis MPLS, ok? Label Switch Paths, usando este PCEP, que é o PCE é de Path Computation Client, ok? Ok, portanto este PCE vai ser usado para criar túneis MPLS aqui dentro destas nuvens.
Depois, aqui o BGP-LS há um router aqui que vai fazer redistribute do OSPF para o BGP e depois ele vai fazer uma peering eBGP com o controlador e então o controlador está a receber anúncios BGP com as rotas internas da nuvem, estão a perceber? Portanto, é o BGP utilizado para o controlador conseguir descobrir, estar a usar o BGP para conseguir descobrir a topologia interna daquilo que eu quero controlar, que é cada uma destas nuvens. Portanto, neste cenário o controlador quer controlar o que está dentro das nuvens e caminhos entre as nuvens. Para saber o que está dentro das nuvens, usa este BGP-LS. Para aprender a interligação entre nuvens, usa BGP normal. Ok? Faz aqui vizinhanças com estes, aprende a topologia entre as nuvens. E depois, para instalar caminhos através disto tudo, usa este PCE, porque neste PCE até é possível criar túneis MPLS entre nuvens diferentes, entre domínios diferentes. Portanto, isto é só para verem que começam a surgir estas ideias, ou usam-se estas ideias de não quero estar a pôr equipamentos OpenFlow, não quero, mas eu preciso que a rede seja ágil. Pá, estar a ir com o CLI não dá, estou a entrar CLI em cada um deles, então vou arranjar maneiras de fazer isto de forma programática, ok? E então, já que estou a fazer isto de forma programática, se calhar também posso, por exemplo, fazer software que está a fingir que é o router e que vai influenciar o router que eu quero controlar, por exemplo, enviando rotas. Ok? Essa é a ideia. Portanto, neste tipo de SDN, o controlador vai influenciar o equipamento que está a controlar de várias maneiras. Porque aqui o equipamento tem control plane. Ou seja, isto não é SDN puro. Aqui o equipamento tem lá control plane. Então eu posso influenciar o quê? O control plane. Como é que eu influencio o control plane? Através da configuração. Porque os protocolos de encaminhamento, o MacLearning, o Spanning Tree, essas coisas todas vão funcionar como? De acordo com o que tiver lá configurado, não é? Se eu configurar uma root bridge num determinado coisa, o Spanning Tree vai ter ali a root bridge porque eu configurei assim. Se eu configurar o OSPF com determinadas redes a serem anunciadas ou não, aquilo vai anunciar ou não porque eu configurei assim. Portanto, um primeiro nível que eu posso é atuar ao nível da configuração. Se eu atuar ao nível da configuração, o que eu estou a fazer é tentar manipular a maneira como o control plane faz. É basicamente network management automatizado, mais nada. Depois, o que é que eu posso fazer com protocolos legacy? Posso também tentar influenciar o quê? O que é o equivalente a uma tabela OpenFlow no equipamento normal? A MAC Table, que é esta Forwarding Information Base, e a Routing Table, que é esta Routing Information Base. Então é isto que eu também posso fazer através destes protocolos legacy. Posso tentar influenciar, por exemplo, a Routing Information Base como? Anunciando rotas para lá. Ok? Tem aqui um exemplo no que estávamos a ver. Por exemplo, o netconf influencia o quê? As configurações, mais nada. Portanto, permite-me configurar interfaces, ACLs, rotas estáticas. Ok? Com o BGP, por exemplo, eu posso já influenciar a Routing Information Database. Com o PCE, já vou tentar influenciar a Forwarding Base, porque já vou estar a criar um túnel MPLS, já estou a criar uma regra de forwarding com a label, e nesse caso esse equipamento nem sequer tem MAC Table, porque um router MPLS não tem MAC Table, não é um switch. Né? Ainda existe, que nem estava no slide anterior, o BGP. Lembram-se que o BGP também era usado nas VPNs de Layer 2 e de Layer 3 para anunciar informação sobre os membros das vários clientes que estão ligados a cada router. Porque o BGP pode ser usado para anunciar, em vez de anunciar redes IP, eu posso anunciar o que eu quiser no BGP. Depois até chamamos a isso de multiprotocolo BGP. Uma das coisas que eu posso anunciar usando BGP são matches e actions.
para tabelas parecidas com as do OpenFlow. Portanto, eu posso anunciar uma estrutura de match action usando o BGP. Portanto, aqui o BGP deixou de ser BGP, é simplesmente usar o BGP em vez do OpenFlow, para fazer uma coisa muito parecida com o OpenFlow, este BGP FlowSpect. Ok? Portanto, isto BGP FlowSpect foi uma ideia de utilizar a estrutura do BGP como alternativa ao OpenFlow, ok? Para switches que depois também têm que implementar esta coisa. O NetConf, já agora aqui uma informação sobre o NetConf. O NetConf é o sucessor do SNMP. Aliás, para vocês para verem, vou-vos dizer uma curiosidade. O SDN deste tipo, eu fiz uma tese com a Skyline, que é um operador, e eles usam SNMP ainda, nem sequer é NetConf. E tem uma coisa que é SDN, exatamente, eles até chamam SDN, mas que lá está, não é OpenSDN, é usar o SNMP para configurar os equipamentos. E depois o que está configurado nos equipamentos são os protocolos de encaminhamento tradicionais, etc. O que eles têm é um software cá em cima que configura essas coisas através da SNMP. Okay? O NetConf é melhor que o NSMP, o SNMP era de Simple Network Management Protocol. O NetConf é melhor, permite invocar operações num device e receber notificações no device, para além de permitir enviar configuração para o device, usando XML ou usando uma REST API. Nesse caso, normalmente chamam-lhe RESTconf. A Cisco suporta isto. Lá na DevBox, onde a gente ia abrir o CML, até lá estão laboratórios com RESTconf e não sei o quê. Ok? O BGP, lembram-se que estava ali uma utilização do BGP que era o BGP Link State. BGP LS. Este BGP LS o que é que faz? Basicamente está a falar BGP com um router aqui que lhe vai dar a topologia interna. Na prática, isto faz com o controlador, é como se fosse um nó BGP. Está a falar BGP com os equipamentos. Só que depois é em software e com aquilo que recebe pode fazer o que lhe der na telha. Olha, aprendi que há estas topologias, então eu agora decidi que eu quero que o tráfego vá no DOA ou no OB, então deixa-me lá enviar uma rota para ele instalar com um ASPAT muito mal para este, um ASPAT bom para este, para ele ir para o sítio que eu quero. Ok? Portanto, eu permito injetar rotas através do BGP na Routing Information Base. Portanto, lá está, este pode dar informação para eu descobrir o que está no meio da nuvem, isto ainda é naquele cenário lá atrás, e depois usar o BGP para os caminhos entre as nuvens, que era o slide anterior, para decidir aqui para onde é que o tráfego vai, entre nuvens, aqui para saber o que se passa dentro da nuvem, com este, e depois este para instalar caminhos dentro e fora da nuvem, túneis MPLS. E isto aqui um software que está a orquestrar isto tudo. Portanto, isto é um flavor de SDN que é mais Network Management do que propriamente o SDN, mas que é Network Management que está automatizado e que está a funcionar de uma forma automática e mais flexível para o dinamismo que nós queremos nas redes hoje em dia de serviços. E o SDN mais usado de todos, especialmente nos data centers, é esta última versão. Portanto, nós tínhamos o OpenSDN, ok? OpenFlow puro, P4, ok? Depois temos SDN com APIs, SDN com APIs, APIs SDN, a vários níveis, usando protocolos existentes, usando NetConf só para configurar, e agora temos SDN via overlay. São assim os grandes três tipos. Como é que é isto via overlay? Via overlay é o quê? É assim, dá-me jeito de ter uma rede OpenFlow, com a flexibilidade toda do OpenFlow.
ok? Então vou criar uma rede virtual em cima da rede física, que é toda controlada por OpenFlow, e depois tenho a rede física a usar os protocolos normais e configurada com as coisas normais. Ok? Isto foi a maneira como se deu a volta aos problemas dos data centers, ou uma das soluções, porque, por exemplo, a Google tem data centers com equipamentos a serem controlados por OpenFlow, puros e duros. A Facebook, por exemplo, a Meta, usa o BGP, mas faz uma coisa também que não é standard, não tem uma rede normal também, tem os equipamentos também especiais que consegue fazer steering dos fluxos. No caso deles, preferiram, em vez de usar OpenFlow, usar o BGP para injetar rotas, a partir também de um controlador em software e não sei o quê. Mas esses são grandes players que tiveram dinheiro para desenvolver os seus próprios equipamentos. Okay? Eles não compram equipamentos, eles desenvolveram os próprios switches deles para os data centers deles. Depois temos as outras entidades todas que têm data centers no mundo. E aí o maior player é a VMware. E a VMware, a solução que arranjou foi: vocês têm a vossa rede normal, e vamos criar, e a Cisco também tem uma solução do género, e a Microsoft também tem uma solução do género, e nós vamos fazer o quê? Vamos criar túneis a ligar os servidores físicos. Vocês têm aqui os servidores físicos num data center. No servidor físico está um hypervisor e há NVMs a correr, ou containers. Estes physical servers estão ligados a network devices puros, aqui. Então o que é que eu vou fazer? Vou fazer túneis, que são estas coisas que estão aqui a cinzento. Vou fazer túneis a ligar todos os servidores físicos uns aos outros. Como é que eu faço esses túneis? Por exemplo, os túneis entre estes três vão passar depois por aqui. Estão a ver? Vão passar depois aqui pelos network devices mesmo. Vão passar aqui mesmo. Por exemplo, um túnel entre estes dois pode ser só assim. Mas também pode, deste para este, posso depois fazer um assim, para não ir só para não se propagar o mesmo link. Enfim, posso fazer túneis entre estes equipamentos físicos, de maneira a ter túneis entre todos os physical servers. E depois, quando quero enviar uma coisa de um physical server para o outro, encapsulo aquilo no novo cabeçalho. Na rede, aquilo pode ser, por exemplo, Layer 3, e vai sendo roteada com o cabeçalho novo, ok? Portanto, eu ponho isto dentro do novo cabeçalho. Este tunnel header tem o seu IP de origem, tem um IP de origem e tem um IP de destino. E, portanto, o que eu vou fazer aqui é agora vou olhar, a rede do meio só olha para isto e é uma rede completamente tradicional. Para isto funcionar é preciso que alguém faça uma magia, que é, quando uma VM salta daqui para aqui, que é um dos problemas do data center, é preciso que alguém vá aqui às pontas dos túneis e configure que agora, para chegar àquela VM, em vez de ir para o túnel A, tens que ir para o túnel B. E é isto que é feito em software e com OpenFlow, na solução da VMware. Porquê? Onde é que está o começo dos túneis? Aqui, no hypervisor, no Open vSwitch, que é o que vocês usam no Mininet. É aqui que estão, o início dos túneis está aqui, no Open vSwitch, nestes hypervisors. E é o controlador só mexe nestes Open vSwitches, não mexe em mais nada. E o que é que mexe aqui? Vai instalar regras de forwarding, host, túnel Y, host, túnel Y, e pôr as actions para adicionar o cabeçalho do túnel. A partir do momento em que o cabeçalho do túnel está adicionado, quando isto vai para o equipamento físico propriamente dito, é um pacote IP normal, e aquele só olha para o IP de destino, vai à tabela de encaminhamento e encaminha para onde for. Isto permite ter um data center em Layer 3, com o load balancing, com isso tudo que dá para fazer em Layer 3, ok? Usando o SPF ou ISS ou o que for, nem sequer precisam ter nada espetacular. E permite-me saltar de VMs para VMs sem ter o problema de ele mudou de IP e agora está noutra rede. Porquê? Porque isso é do cabeçalho de dentro, ele pode ficar com o mesmo IP, não precisa de mudar de IP. O que é que tem que acontecer? Os Open vSwitch é que têm que saber que agora aquele IP não está no túnel A, está no túnel B, porque não está acessível pelo network device físico A, mas sim pelo network device físico B.
Então nós temos switches virtuais a ligar as VMs e que existem dentro dos hypervisors. O tráfego é enviado entre esses virtual switches através de túneis. O controlador tem que saber os MACs ou os IPs das máquinas virtuais e mapeá-los para os túneis. Esta configuração dos switches virtuais pode ser feita por um controlador em software a usar OpenFlow, por exemplo. Existem 3 grandes mecanismos de túneis para fazer isto, de 3 vendors, todos eles apostam no mercado de data centers. O STT, que é da Nicira, do VMware. O NVGRE, que foi a Microsoft que fez, a partir de um standard que já existia de tunneling, que era o GRE, que são os túneis GRE, que já existiam. Até são usados para fazer VPNs também, para além do IPsec. E a Cisco criou uma coisa chamada a VXLAN, porque a Cisco também vende uma série de produtos para data center, até mesmo os equipamentos físicos, e então eles, no caso deles, os equipamentos físicos suportam este tipo de túneis, e portanto o software pode criar este tipo de túneis. A filosofia é muito parecida em todos, portanto vocês têm sempre um pacote original, um header que é o identificador do túnel. No VXLAN e no GRE tem 24 bits, no SDT tem 64 bits, é muito maior, e depois tem o cabeçalho de fora. E este cabeçalho de fora é um cabeçalho normal, dependendo de como é que este tunnel é transportado. Portanto, no caso da VXLAN, isto usa o DP, estão a ver? Neste porto específico, e portanto tem um cabeçalho DP, tem o cabeçalho IP, e depois tem a frame por fora, ok? Isto é o protocolo que é o DP. No caso do GRE, o GRE tem um protocolo number, ou seja, há um EtherType nas frames Ethernet, um dos valores que o EtherType pode ter é GRE, logo diretamente, ok? Portanto, aqui não se usa nenhum protocolo de transporte nem nada, isto usa mesmo uma coisa que é o GRE, que é um túnel que já existia, é um protocolo que já existia. Torna isto aqui mais simples, não há necessidade de usar aqui o DP como no caso do VXLAN, e eu posso só pôr isto dentro de um pacote IP normal, dizendo que o que está dentro do pacote IP é GRE. O STT é parecido com o VXLAN, mas preferiu usar TCP em vez do DP. Okay? Portanto, neste caso, isto é transportado em cima o túnel vai em cima de TCP, é uma ligação TCP. Estão a perceber? O túnel é uma ligação TCP, de uma ponta à outra. Enquanto aqui é uma ligação UDP, ou seja, não é uma ligação, é transportada em UDP, e aqui é um túnel GRE, que é um mecanismo de tunneling que já existe muito antigo, dos anos 90 até. Cuja a ideia do GRE era precisamente dar uma maneira de ter uma ligação no IP. O IP não tem ligação, é comutação de pacotes. E esta ideia do GRE era dar uma espécie de uma ligação IP, fazendo um túnel. Como é que isto então é tudo jogado? Tem aqui um exemplo que ajuda a perceber. Portanto, o controlador tem que ter uma base de dados de túneis e de hosts, onde ele sabe sempre que host está em que túnel, tem um mapeamento de que host está em que túnel, de que máquina virtual, de que container está em que túnel, acessível em que túnel, este Tunnel Manager sabe isto. E agora o que é que acontece? Quando aparece tráfego, aparece tráfego para um determinado host, eu vou ver quem é que tem este IP, vou à base de dados, já existe, está mapeado com algum túnel? Se está, então eu vou usar OpenFlow para configurar, isto é o tal switch virtual, aliás, não é este, o switch virtual é aqui, eu vou configurar, isto é a configuração desta coisa a cinzento aqui, por isso é que está aqui com esta coisa cinzento. Portanto, eu vou configurar o que é aqui. Se eu conheço um túnel, reparem o que é que está aqui. Para este IP 115 eu sei que é pôr no túnel 23. Para este 119 eu sei que é pôr no túnel 12. Este túnel 23, túnel 12 é um túnel daqueles, VXLAN, GRE, whatever. Também vai ter que estar criado na rede física. Isso também pode ser feito por software, ou então mais simples do que isto é ao início. Quando eu monto o data center, crio túneis entre todas as pontas e dou-lhe um identificador.
E depois aqui eu só preciso de saber qual é que é a ponta e tenho isto aqui nesta base de dados. Os que ainda não sei, vai para o controlador. Ok? Então quando aparece um que eu não conheço, eu vou criar o túnel usando o mecanismo apropriado. Por exemplo, uma API que vai lá criar um equipamento físico o túnel. Se for no OpenVSwitch pode ser diretamente configurado. E depois então instala a nova regra a dizer, ok, eu já criei um túnel e agora é match, sempre que o destino for este, vai para este túnel. Quando uma máquina muda de sítio, é só vir aqui e mudar esta regra e mudar a ação para o novo túnel. Estão a ver? E isto é tudo feito por software. Portanto, aquele problema que nós falamos desde o início da cadeira, dava-me jeito de ter Layer 2 no data center todo, porque a máquina virtual pode ir com o mesmo IP e a internet vai se desenvencilhar porque é plug and play, vai fazer o ARP e vai descobrir onde é que aquilo está. Tinha os problemas de ter spanning tree, de não poder de aprender montes de Macs, etc. Aqui isto é tudo feito em software. É só chegar ali e trocar o output de uma regra cada vez que aquilo migra e está feito. E posso manter a regra, e posso ter a rede em baixo em Layer 3 e fugir a todos os problemas do Layer 2. Ok? Pronto, eu não sei se está aqui mais, não. Pá, eu hoje ficávamos por aqui, porque senão vamos ficar sem matéria. Agora temos estas duas aulas mais curtinhas. Na próxima aula, isto também não sei se vai, também só deve ter, isto deve ter pouco mais que 1 hora, mas depois podemos ver, eu posso pôr aqui mais coisas. Depois temos mais outra aula a seguir que era para revisões. Ok? Porque isto aqui tem uma zona, isto aqui tem aqui uma separação clara e também, se começarmos agora, vamos ficar a meio, mais vale fazer de seguida o outro assunto, ok? Portanto, com isto terminamos o quê? Questões relacionadas com SDN. O SDN e a virtualização de funções de rede são duas tecnologias muito importantes no 5G e é isso que nós vamos ver na última aula, a importância que isto tem como enabler para os cenários que vão ser necessários no 5G. Okay? Portanto, o 5G vai precisar de um determinado conjunto de cenários e de use cases que só com SDN e NFV é que se vai conseguir implementar. Isto é uma coisa que está ongoing, portanto, é por isso que está no fim da cadeira e é uma coisa que, como vocês sabem, já existe um bocado de 5G, mas nem é nisto que nós vamos falar. O que existe de 5G é na parte rádio. Portanto, o que existe de 5G é na parte rádio, é nas capacidades de rádio, mas esta visão do 5G ainda está muito a ser implementada. É esta que nós vamos falar, ok? Tá? Então vá. Eu hoje ainda por cima tive um dia cheio de aulas, também nem tive tempo para preparar o resto e também não vale a pena.